Olá, estudantes do Centro Educacional CNC São Manuel, alunos do terceiro ano, e a você também que vai assistir essa videoaula. Minhas saudações, sou o professor Wagner Oliveira, professor de matemática. E nós vamos nessa videoaula estudar sobre análise combinatória, vendo hoje mais especificamente a introdução, que é aqui os métodos de contagem. O estudo de análise combinatória ele pode ser fundamentado por meio de dois princípios de contagem: o princípio aditivo, e o princípio multiplicativo. Esse último é também conhecido como princípio fundamental da contagem, o PFC. Em geral, os problemas de contagem podem ser divididos em etapas bem definidas. Esses dois princípios são aplicados nos casos em que os números de etapas em que se divide um problema de contagem são previamente conhecidos. Existe também um dispositivo chamado diagrama das possibilidades, ou árvore das possibilidades, que facilita a compreensão destes dois princípios. A gente vai ver tanto o princípio aditivo como o princípio multiplicativo e também esse dispositivo chamado árvore das possibilidades. Ao longo do desenvolvimento desse capítulo, faremos um uso alternativo desse diagrama nos casos em que se podem aplicar os princípios de contagem. Ocorre que, apesar de ser trabalhosa, na maior parte dos problemas, a montagem do diagrama, ou seja, da árvore das possibilidades, é em alguns casos o melhor recurso. Isso a gente vai ver as questões para tomar essa decisão, se eu vou usar o princípio aditivo, se é o multiplicativo, ou então se o melhor seria utilizar esse dispositivo chamado árvore das possibilidades. Isso ocorre, o uso dessa árvore das possibilidades, quando o número de etapas em que se divide o problema não é previamente conhecido. Vamos ver aqui primeiramente o princípio aditivo. Quando um evento é composto por m etapas alternativas, ou ocorre uma, ou ocorre outra, ou ocorre a outra, ou seja, ou uma coisa ou outra coisa, O número de possibilidades de ocorrência do evento é igual à soma dos números de possibilidades de cada etapa. Assim sendo, n evento, que quer dizer o número de possibilidades do evento, n etapa 1, o número de possibilidades da etapa 1, n etapa 2, que significa o número de possibilidades da etapa 2, e assim por diante. Temos o seguinte: o evento vai ser igual etapa 1, ou etapa 2, ou etapa m, ou seja, a situação depende de quantas etapas vai ter, Isso implica dizer que o número de possibilidades do evento, o n de evento, vai ser igual a n etapa 1 mais n etapa 2 mais n etapa m. A gente vai somar essas etapas. Vamos ver aqui no exemplo seguinte. Numa pequena cidade há 2 pizzarias, 3 pastelarias e 4 lanchonetes. Um morador dessa cidade quer ir a um desses locais para comer alguma coisa e se distrair um pouco. Ocorre que ele está disposto a ir a apenas um desses lugares. Ele vai somente a um. Nesse caso, o número de modos de esse morador escolher um lugar para ir pode ser obtido da seguinte forma. Vamos ver aqui como é que ele vai, então, resolver essa situação, Em quais desses locais ele vai... não é nem exatamente em qual desses lugares, é o número de possibilidade de escolha de ir a um desses 3 locais. Então, notemos inicialmente que o evento sair é composto por 3 etapas alternativas: ir à pizzaria, ou ir à pastelaria, ou ir à lanchonete. Assim, o número de modos é o seguinte: n possibilidade de sair vai ser igual a n pizzaria, mais n pastelaria, mais n lanchonete. Lá tem quantas pizzarias? 2, Pastelarias tem 3. E lanchonete tem 4.
Então 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Não é 7, é 9, né? Então o número de modo de escolher um lugar para sair é 9. Então, ele tem 9 possibilidades para escolher um lugar para ir fazer lá o seu lanche, né? Sair e fazer o seu lanche. Então veja bem, quando tem esse ou, né? Ou ir a algum lugar, ou a outro, né? Essas etapas ou significa que a gente vai ter que somar essas etapas, tá certo? Já no princípio multiplicativo, quando um evento é composto por m etapas sucessivas, ocorre uma e ocorre outra e ocorre outra, enfim, ocorrem todas elas, né? O número de possibilidades de ocorrência do evento vai ser igual ao produto dos números de possibilidades de cada etapa, certo? A possibilidade de ocorrência do evento é igual ao produto dos números de possibilidades de cada etapa. Assim sendo, né, o n evento, que quer dizer o número de possibilidades do evento, n etapa 1, o número de possibilidade da etapa 1, n etapa 2, que é o número de possibilidade da etapa 2, e assim por diante, nós temos. O evento vai ser igual a etapa 1 e etapa 2 e etapa m. Observe que esse i aqui, esse conectivo i, ele está relacionado ao princípio multiplicativo. E nós vamos fazer o que? Multiplicar. Observe que ele foi substituído pelo pontinho de vezes aqui, ó. N evento vai ser igual a n etapa 1 vezes n etapa 2 vezes n etapa m. Ou seja, a gente vai multiplicar as etapas. Esse resultado ilustra a primeira de duas partes de um teorema conhecido como princípio multiplicativo de contagem ou princípio fundamental da contagem. Vejamos aqui um exemplo. Num restaurante são servidos 2 tipos de saladas, 3 tipos de pratos quentes e 3 tipos de doces para a sobremesa. Uma pessoa pretende almoçar nesse restaurante servindo-se com um prato de salada, um prato quente e um doce. Então veja bem, essa pessoa vai se servir com um prato de salada e um prato quente e um doce. Então nós temos 3 etapas aí bem definidas, né? Nessas condições, o número de possibilidades de se fazer isso pode ser obtido assim. O evento fazer uma refeição, ele pode ser dividido em 3 etapas sucessivas. Escolher a salada, escolher o prato quente e escolher o doce. Desse modo nós temos, ó, n refeições, n possibilidades dele fazer uma refeição vai ser igual a n salada vezes n prato quentes e vezes n sobremesa. Nesse princípio, nós vamos multiplicar as 3 etapas. A salada, né, a etapa salada tem 2 possibilidades. Prato quentes ele tem 3 e sobremesa tem 3. Então multiplica tudo isso daqui. Então nós vamos ter 18 possibilidades, é isso? De fazer uma refeição. Esse mesmo problema, ele pode ser resolvido, né, por questão de visualização melhor, pelo diagrama ou árvore de possibilidades. Vejamos aqui, ó. Vamos representar S1 e S2 sendo os tipos de saladas, P1, P2 e P3 os tipos de pratos quentes, e D1, D2 e D3 os 3 tipos de doces. Mas nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui que a salada 1 ela vai combinar com o prato quente 1, e cada uma dessas situações eu posso aqui estar associando, posso estar aqui combinando com um tipo de doce, ó, a salada 1 com o prato quente 1, mas eu posso optar pelo doce 1, doce 2 ou doce 3. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Observe que com a salada 1, o prato quente 2 e os doces, eu também tenho 3 possibilidades. Ó. Posso pegar a salada 1, o prato quente 2 e o doce 1, ou o doce 2 ou o doce 3. O mesmo ocorre com a salada 1 e o prato quente 3, ó. Eu também tenho 3 possibilidades. Então, somando isso daqui, eu tenho 9 possibilidades. A mesma coisa acontece com a salada 2
E os pratos quentes e os doces, eu também vou ter 9 possibilidades. Então, somando essas duas aqui, né? Essas duas 9 mais 9, vamos ter 18 possibilidades. Com o prato, com a salada 1 e os pratos quentes e os doces, eu formo aqui 9 combinações. A mesma coisa acontece com a salada 2 e os pratos quentes também e os doces. Eu também tenho aqui 9 possibilidades, né? 9 combinações, somando 9 mais 9, eu tenho então 18 possibilidades. Então esse diagrama ele é bem-vindo quando o problema não é muito claro. Nesse caso, a gente mostrou para que você possa entender como é que acontece. Bem, vamos agora aqui resolver alguns exercícios para que você possa ficar bem por dentro desse assunto. Exercício 1. Imagine que uma pessoa vai sair. Ela pode vestir um de seus 3 ternos e então deverá escolher um de seus 4 pares de sapatos. Então nós temos aqui, ela tem 3 ternos e deve escolher, né, um de seus 4 pares de sapatos. Ela pode também escolher um de seus 4 conjuntos de camiseta e calça jeans e depois deverá escolher um de seus 2 pares de tênis. Quantas são as possibilidades para a pessoa escolher como se vestir? Então, primeiramente aqui devemos identificar as etapas aqui. Primeiramente, ele tem 3 ternos e deverá escolher um de seus 4 pares de sapatos. Então, ele tem 3 ternos e, né, esse é o vezes, e 4 pares de sapatos. Ele pode se vestir assim socialmente ou então ele poderá também escolher 4 dos seus conjuntos de camiseta e calça jeans e escolher um dos 2 pares de tênis. Então ele pode se vestir assim, né, socialmente ou esportivo. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho aí, observe, eu tenho 2 etapas, né, alternativas, e em cada etapa alternativa eu tenho uma etapa sucessiva aqui, ó. Viu? Então você vai fazer assim, ó, 3 vezes 4, né? Esse ou quer dizer mais. Ele vai se vestir assim ou assim, ó. Ele vai se vestir socialmente ou esportivo, né? Então 3 vezes 4 são 12. Mais 4 vezes 2 são 8. 12 mais 8, isso é igual a 20. Então, as possibilidades para a pessoa escolher como se vestir são 20. Ele tem 20 possibilidades para escolher, né, o modo como ele vai se vestir, tá certo? Vamos aqui então para a questão 2. Numa estante há exatamente 5 livros diferentes de matemática, 7 livros diferentes de física e 10 livros diferentes de química. Se posso pegar um desses livros para ler, olha aí, ó. Se posso pegar um desses livros para ler e depois devolvê-lo, pegar outro, desde que seja de matéria diferente do primeiro, de quantas maneiras posso fazer isso? Então ele vai pegar um livro e vai, sei lá, ler, resolver, enfim. Depois que ele tiver concluído, né, o primeiro livro, ou então se saciado, né, do que ele iria fazer, então ele partiria então para o segundo livro, que depois diz aqui tem que ser de matéria diferente, certo? Então vamos ver aqui então as combinações. Ele tem 5 de matemática, 7 de física e 10 de química, né? 10 livros de química. Então veja bem, ele vai poder escolher, vamos supor, matemática e física, certo? Ele pega um de matemática, larga ele e depois pega o de física. Ou então ele pode escolher matemática e química. Ou então ele poderá escolher física e química.
certo? Então ele tem essas possibilidades aí para estar resolvendo, né, esse probleminha que ele tem. Nós temos aqui então matemática e física. Ele vai pegar a matemática, largar e depois pegar a física. Então aqui nós temos aqui nossa primeira etapa aqui. Matemática são 5 e física são 7. O ou quer dizer mais, né? Tem essa alternativa ou essa ou essa. Matemática e química, então é 5 vezes 10. Ou quer dizer mais, física, que são 7 vezes 10, certo? Então aqui está aqui as N possibilidades dele poder estar fazendo, né, essa ação. Então 5 vezes 7 aqui são 35, mais 5 vezes 10 são 50, mais 7 vezes 10 são 70. Somando tudo isso aqui, nós vamos ter 120, né? 155 possibilidades de pegar um livro e depois outro, né? Então vamos ter 155 maneiras distintas de fazer isso aí. Então veja que estudar análise combinatória aqui pelos métodos de contagem não é um assunto assim que a gente tenha, né, que ficar, né, pirado, né? Eu não vou entender, dá para entender sim, é um assunto bom de entender, só é preciso que a gente raciocine um pouquinho, né, para distinguir bem as etapas que estão acontecendo. Observe que nessa questão 2, nós vamos ter aqui, ó, o método multiplicativo e o método aditivo, né, porque nós temos aqui essas alternativas, né, ou matemática e física, ou matemática e química, ou física e química. Porém, ele vai pegar um e vai pegar o outro. Depois, né, larga um, pega o outro. Então, com isso nós temos aí os dois princípios aqui na mesma questão. Na questão 3, num grupo de 10 homens e 12 mulheres, sendo que 5 são irmãs entre si, 3 homens e 3 mulheres, pretende-se formar um casal de namorados composto por uma moça e um rapaz. De quantos modos isso pode acontecer? Então veja bem, ó, ele tem, né, na questão, no grupo, tem 10 homens e 12 mulheres. Então já sei que aqui tem 10 homens e 12 mulheres. Então nós temos aqui essa etapa aqui já acontecendo, ó. Só que ele vai formar casais de namorados. E aqui tem 5 que são irmãos entre si, 3 homens e 3 mulheres, que são irmãos entre si. Então irmãos não vão namorar, né? Então nós vamos ter que tirar, né, excluir essa parte, né, essas pessoas, para formar os casais de namorados, que são 3 homens e 2 mulheres. Pronto. Então aqui para formar casal, né, vamos chamar assim de N casal. Vai ser resolvido dessa forma. Então N casal, né, as possibilidades de formar esses casais de namorados, vamos ser o seguinte, vai ser 10, ó, o izinho, então fica vezes, né, vezes 12, menos 3 vezes 2. Vamos tirar os irmãos dessa situação. Então, o nosso N casal, isso vai ser igual a 10 vezes 12, que dá 120, menos 3 vezes 2, que são 6. 120 menos 6, 114. Então, de quantos modos isso pode ser feito? 114 possibilidades de estar formando aí esses casais de namorados. Então, assim, observe que na questão, né, nós, ao ler, a gente tem que perceber o que está acontecendo. Nós temos aqui o grupo, né,
formado por 10 homens e 12 mulheres. Grupo de 10, sendo que desse grupo, 5 são irmãos. Então a gente tem que fazer o quê? Né? Se vão formar casais de namorados, a gente já tem que raciocinar. Então eu tenho que tirar esses irmãos, né, dessa combinação para formar os casais de namorados, né? Por isso que a gente vai usar então a subtração, né? Então ficar atento na leitura das questões. Considerando aqui na quarta questão, o nosso alfabeto latino com 26 letras, quantas sequências de 3 letras são possíveis de serem feitas, considerando que a terceira seja uma vogal? Então, a ideia aqui é formar sequência de 6 letras, de 3 letras. Só que aqui não coloca nenhuma restrição, a não ser que a terceira seja vogal. Então, aqui tem que ser vogal, né? Aqui, ó. Aqui tem que ser vogal. Mas já para cá, né, para as outras duas, não há nenhuma restrição. Então, como o alfabeto latino tem 26 letras, e dessas 26 nós temos somente 5 vogais. Então, para cá, né, eu vou ter 26 possibilidades de preencher aqui a primeira, né, da sequência. E também tenho 26 possibilidades de preencher aqui a segunda letra. Multiplicando essas etapas, né? Porque acontece essa e essa e essa. Nós vamos ter que colocar então as 3 letras, essa e essa e essa. Por isso que a gente vai multiplicar então. E multiplicando 26 vezes 26 e vezes 5, nós temos exatamente 3.380. 3.380 possibilidades, né, de estar fazendo, né, essa sequência de 3 letras, tá certo? 3.380 possibilidades de preencher essa sequência com essas 26 letras. Na quinta questão, os times A e B disputam um torneio de basquete. O primeiro que ganhar 2 jogos seguidos ou um total de 3 jogos vence o torneio. A pergunta é: quantas são as maneiras, né, a sequência em que o torneio pode se desenrolar? Então aqui observe que nós não temos bem definido as etapas, né? Eu vou usar qual princípio aqui? Aditivo, multiplicativo. Eu sei que o primeiro, os times A e B que disputam o torneio de basquete. O primeiro que ganhar 2 jogos seguidos ou um total de 3 jogos vence o torneio. Quantas são as maneiras e sequências em que o torneio pode se desenrolar? Então, primeiramente aqui, nós precisamos pensar melhor na questão para ver como resolvê-la utilizando, no caso aqui, a árvore das possibilidades. Aqui nós não sabemos se o evento torneio se desenvolverá em 2 ou em mais etapas, pois qualquer um dos times podem ganhar 2 partidas seguidas ou ele ter que ganhar 3 partidas no total. Então ele é um caso, né, essa questão é um caso típico de uso da árvore de possibilidades. Então vamos construir uma árvore e em cada ponta colocaremos o vencedor de cada jogo, tá certo? Então nós temos aqui o primeiro jogo, certo? O primeiro jogo. Nós temos aqui o segundo jogo. Nós temos aqui o terceiro jogo. Nós temos aqui o quarto jogo. E o quinto jogo. Dois mais 3, 5, né? Então, no primeiro jogo, né, a gente vai, como são 2 times A e B, ou vence A ou vence B, não é isso?
Já no segundo jogo, né, supondo o seguinte, né, aqui também vence A ou vence B. Ó, então no primeiro jogo deu A e no segundo jogo supondo que deu A. Então aqui encerra, certo, o torneio. Mas supondo que o B venceu, vamos para o terceiro jogo, que poderá vencer A ou B. Observe que no segundo jogo pode ter dado B e também no terceiro. Então, 2 jogos seguidos, então vence o B. Então aqui a gente continuaria com o A, né? Supondo, ó, que o B tenha vencido, o A continua aqui. Então no quarto jogo pode dar A ou B. Deu 2 jogos seguidos do A, então segue com o B. Que pode dar A ou B, então aqui encerra o jogo, certo? Agora aqui com o time B, né, a gente faz raciocínio parecido. Observe, ó. Supondo que no segundo jogo tenha dado A ou B, né, também. Mas supondo que o B tenha vencido, então segue com o A. Porque aí no caso seria 2 jogos seguidos, né? Então, seguindo com o A, também lá no terceiro jogo pode dar A ou B. Ó, o A também está com 2 jogos seguidos, então segue com o B, que pode dar A ou B. 2 jogos seguidos no B, então segue com o A, e pode dar A ou B, e aqui encerra o jogo, não é isso? Ó. O primeiro que ganhar 2 jogos seguidos ou um total de 3 jogos vence o torneio, certo? Então aqui nós vamos formar então as nossas combinações aqui, ó. Nós temos aqui na primeira situação, né? Vejamos aqui. Nós temos que no primeiro jogo deu A e no segundo jogo também deu A. Então tá aqui. Primeira possibilidade vai ser essa. Vamos agora então, supondo que não tenha dado, né, o A tenha sido B, então nós temos o AB B. Observe aí, nós temos A, B, B. Aí no caso encerra por B, né? B venceu. Podemos também ter o ABA A, B, A, ou então ABAB, né? A, B, A, B. Ó, A, B, A, B. E também teremos aqui assim, AB termina com A também, né? A, B, A, B, A, certo? A, B, A. Ou A, B, A, B, B. Ou A, B, A de novo, B e B. Então vamos ver aqui, analisar aqui as nossas situações, ó. 2 jogos seguidos vence, ó. Então aqui tem 2 jogos seguidos, aqui também. Aqui nós temos também, né? Mas assim tem a outra possibilidade que é de 3 jogos, ó. E aqui nós temos 1, 2, 3 jogos também. E aqui nós temos BBB, também 3 jogos. Então está aí a primeira situação. Agora aqui embaixo, né? Temos aqui, supondo que deu BB. Ó, BB. Pode, né? Se caso tivesse dado A, ficaria BA, BA, aí termina aqui no A, né? Ou então poderia ser outra situação, BA, B, B, ó.
outra situação B, A, esse B aqui e esse B aqui. BA, BB, certo? BA, BB. Ou então, poderíamos ter ainda B, A, BA, A. Ó, B, A, B, A de novo. E no quinto jogo poderia ter dado A, né? Então bota aí. E a última, BA, ó, BA, B, A de novo. E termina com B. Então aí nós temos análise que vai ter tudo bem claro para nós, ó. 2 jogos seguidos ou 3 vence o campeonato. Então aqui nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos então 10 possibilidades de desenrolar, né, esse torneio. 10 maneiras, 10 possibilidades disso estar acontecendo, tá certo? A gente ter os vencedores com 2 jogos seguidos ou então 3 jogos dentro do torneio, certo? Então, caso típico de árvore das possibilidades. E aqui na questão 6, considere todos os números naturais de 3 algarismos possíveis de serem feitos usando apenas os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos números de 3 algarismos existem com, né, sendo formado apenas com esses 6 algarismos? Então, são 3. Então, vamos lá. Unidade, né? Unidade, dezena e centena. Como são 6 e não tem nenhuma restrição, então eu posso preencher aqui a centena. Centena, até botar aqui, né? Dezena e unidade. Eu posso preencher a centena com as 6 possibilidades, né? Também posso preencher a dezena com as 6 possibilidades. E também a unidade, já que não tem nenhuma restrição. Então acontece isso, isso e isso. Multiplicando essas etapas, 6 vezes 6 vezes 6, nós vamos encontrar aí um total de 216 números formados, né? 16 números de 3 algarismos formados com esses algarismos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 216 números eu posso formar. Enquanto os 3 algarismos são distintos, então agora ele não quer, né? Agora já tem uma restrição. Não pode ter algarismo repetido no número, ó. Ele quer que sejam distintos esses algarismos. Então, seguindo aqui a mesma ideia anterior, só que levando em conta a restrição, observe. Para preencher a centena, eu tenho 6 possibilidades. Eu posso usar qualquer um desses 6 aqui, né? Ó, qualquer um. Só que utilizando um algarismo para a centena, só me restou agora 5 possibilidades para preencher a dezena. Eu não posso repetir. Supondo que eu tenha usado aqui o número 1 na centena, eu não posso mais usar o 1 nem aqui nem aqui. E para preencher a unidade, me restou somente 4 possibilidades. Supondo que eu tenha usado o 1 aqui na centena e o 2 na dezena, então só poderia usar 3, 4, 5 ou 6 aqui na unidade, certo? Então, multiplicando essas etapas, elas acontecem, né? Todas elas, de forma sucessiva. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120 números com algarismos distintos, certo? Então, assim, existem 16 números, né, de 3 algarismos formado com esses aqui. E desses 120 são números formados com algarismos distintos, onde ele não pode se repetir no número, tá certo? E aqui a nossa última questão. Usando os algarismos do conjunto 1, 2, 3, 4, quantos números de algarismos distintos podemos formar? Então, veja bem, aqui ele não deu a formação do número, então vamos usar todas elas, ó. Então, números formados com um algarismo, né? Nós temos aí, né? Números formados com um algarismo. Números de um algarismo. Então, nós vamos ter quantos?
Isso vai ser igual a 4, né? 1, 2, 3 e 4. Concordam comigo? Agora, números formados por dois algarismos. Aí é diferente. Eu já vou ter aqui a duas, né? Formação de 2. Como ele quer que sejam distintos, então eu tenho 4 possibilidades para preencher a dezena. E vou ter 3 possibilidades para preencher a unidade. Vê se vocês aí concordam comigo. Então nós vamos ter um total de 4 vezes 3, 12. Eu tenho 12 possibilidades, né, de formar números de dois algarismos, sendo eles distintos, né, esses algarismos. Eu também posso formar números de 3 algarismos, eu tenho 4 lá no conjunto, né? Então, formando esses números de 3, nós vamos ter o seguinte: 1, 2, 3. Como são distintos, ó, para a centena eu tenho as 4 possibilidades. Para o preenchimento da dezena eu tenho 3 possibilidades. E para o preenchimento da unidade me restou 2 possibilidades. Multiplica essas etapas. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 possibilidades de formar números de 3 algarismos, sendo eles distintos, né? E eu posso também formar números de 4 algarismos. Eu tenho 4 lá, né? Eu posso formar até 4. Isso então, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui quantos eu terei. Aqui para a unidade de milhar, eu tenho 4 possibilidades. Tenho todas as possibilidades, né? Já para a centena me restou somente 3. Para a dezena, somente 2. E para a unidade, somente 1. Multiplica estas etapas. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então veja bem, ó. Eu posso formar números de um algarismo. Eu tenho 4 possibilidades. Se eu for pegar este conjunto e formar número de dois algarismos, eu tenho 12 possibilidades. 4 vezes 3. Se eu for formar número de 3, né, que é do 100 ao 999, eu vou ter 24 possibilidades de formar números, né, com esses algarismos, número de 3 algarismos, né? E posso formar também números de 4 algarismos. Eu também vou ter 4 possibilidades. Somando todas essas possibilidades, 4 mais 12 mais 24 e mais 24, então eu vou ter um total de 64 possibilidades de formar números, certo? 64 possibilidades para formar números, tá bom? Então nós encerramos esta videoaula por aqui. Espero que você tenha compreendido, e caso não, você pode colocar lá nos comentários a sua dúvida, que nós iremos ter o prazer em estar lhe respondendo para tirar suas dúvidas. Então um abraço, que Deus abençoe a todos.